Descubra como histórias bíblicas podem tocar o seu coração, fortalecer suas escolhas e transformar sua forma de ver a vida. Prepare-se para uma jornada profunda, emocional e cheia de significado. Olá, seja muito bem-vindo. Neste espaço, vamos juntos explorar como as histórias da Bíblia continuam vivas, não apenas nas páginas sagradas, mas dentro da gente. Histórias que inspiram, que curam, que confrontam, que nos ensinam a lidar com os desafios de hoje. Hoje damos o primeiro passo nessa jornada de sentido e transformação. Vamos juntos? E agora? Sonhos que incomodam. José estava crescendo, ainda muito jovem, mas já carregava dentro de si algo que poucos compreendiam. Ele sonhava. Mas os sonhos de José não eram sonhos comuns. Eram visões, revelações, imagens misteriosas que ele mesmo não sabia explicar. Em uma dessas noites, ele sonhou que estava no campo, amarrando feixes de trigo com seus irmãos. De repente, o feixe dele se levantava, e os outros se curvavam diante dele. Em outro sonho, via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante de si. Imagina ouvir isso de um irmão mais novo. Imagina alguém da sua casa dizendo que um dia você vai se curvar diante dele. José não estava tentando se engrandecer. Ele apenas contou o que viu. Mas quem ouvia, ouvia com filtro de mágoa. É assim até hoje, né? Às vezes, o que você carrega incomoda quem ainda não entendeu o próprio valor. Os irmãos de José começaram a alimentar um sentimento perigoso. Não era só ciúme, era ressentimento, e os sonhos que vinham do alto, ao invés de trazerem admiração, trouxeram distância. E José, sem perceber, começava a pagar um preço por carregar algo que não escolheu. Um chamado. Quantas vezes você também já foi mal interpretado por causa dos seus sonhos? Quantas vezes alguém próximo se sentiu ameaçado por aquilo que Deus colocou dentro de você? José continuava sonhando. Mas, a cada novo sonho, crescia também o peso que ele carregava por dentro. E, sem saber, estava sendo preparado. Porque antes do sonho se realizar, ele teria que passar por desertos que não estavam nos planos dele, mas estavam no propósito de Deus. Às vezes, o céu sussurra coisas grandes e o mundo aqui embaixo responde com rejeição. Mas quem carrega promessas precisa aprender a caminhar, mesmo quando ninguém acredita. Esse foi o início da jornada de José e talvez também seja o começo da sua. O preço de ser amado. José era amado, amado de um jeito que poucos compreendem. Amado por seu pai, Jacó, com um afeto tão intenso que chegava a doer em quem olhava de fora. E esse amor se transformou em problema. Jacó havia envelhecido. E como muitos pais que têm filhos na velhice, tratava José como uma joia rara. Não era só carinho, era cuidado dobrado, era olhar prolongado. Mas o que era amor foi lido como injustiça. Seus irmãos olhavam e viam algo diferente. Não era só inveja, era dor antiga. Era a ferida de quem queria ser visto e nunca foi. José se tornou, sem querer, o alvo de uma rejeição que não era só dele. O que mais machuca na história de José é que a traição não veio de longe, veio de dentro de casa. Um dia, seu pai o envia para visitar os irmãos no campo, e ao avistá-lo de longe, os irmãos não veem José. Veem a oportunidade de se livrar de uma dor que confundiram com uma pessoa. Lá vem o sonhador, disseram. Aquilo não era uma piada. Era uma sentença. José foi cercado, puxado, humilhado e jogado num buraco. José, o filho amado, agora era o irmão descartado. Eles pensaram em matá-lo. Depois decidiram vendê-lo. Porque às vezes o que a alma não resolve, o coração despeja com violência. José gritou, mas ninguém ouviu. Ou talvez ninguém quis escutar. Quantos já passaram por isso? Amar alguém, ser amado, e mesmo assim, ser ferido.
O amor não o impediu de ser traído, mas foi o amor que o manteve vivo. O amor de Deus, silencioso, mas presente, e foi ali, no fundo da cova, que começou a transformação. Porque antes de Deus te levar aonde você sonhou, Ele cura o lugar onde você foi ferido. Preso, mas livre por dentro. A dor da rejeição ainda ecoava no peito de José. A imagem dos irmãos, o empurrão, o buraco e depois o silêncio. Ele foi vendido, arrastado por uma caravana como mercadoria. O menino que sonhava alto agora caminhava com os pés no pó e o olhar perdido. Mas por dentro, algo ainda resistia. Havia uma chama, uma fé silenciosa. Um tipo de confiança que não morre fácil. Quando chegou ao Egito, foi comprado por Potifar, um oficial importante, alguém de influência. E ali, numa terra estranha, longe de tudo o que conhecia, José começou de novo. Não foi como príncipe, foi como servo, como escravo. Mas mesmo sem nome, ele não esqueceu quem era. José escolheu não viver como vítima. Ele servia como quem sabe que está sendo observado pelo céu. E aqui a história nos ensina algo poderoso. Às vezes, você não pode escolher onde está, mas pode escolher como vai se comportar enquanto está lá. José não tinha liberdade, mas era livre por dentro. Ele não trabalhava por obrigação. Ele servia com excelência, como quem já enxergava propósito onde os outros só viam opressão. Isso chamou atenção. Potifar viu que havia algo diferente naquele jovem, e assim José subiu. Mesmo sendo escravo, foi colocado como responsável por tudo. Mas com a honra veio também o teste. A esposa de Potifar o observava. Não era só desejo, era atração por aquilo que brilha em alguém que sabe quem é. Ela se aproximou, insistiu, tentou seduzi-lo. José era jovem, sozinho, longe da família. Poderia ter cedido, mas não cedeu. Porque quem é livre por dentro não se vende por fora. José fugiu, literalmente, deixou suas roupas nas mãos dela e, mesmo inocente, foi acusado. Mesmo íntegro, foi preso, mas não cedeu. Aqui talvez a maioria de nós gritaria, não é justo, e não era mesmo. Mas José não se revoltou, porque ele sabia que mesmo nas injustiças da vida, Deus ainda está escrevendo a história. Quando tiram tudo de você, o nome, a liberdade, o direito de resposta, ainda sobra a sua essência, e é nela que Deus trabalha. José foi preso, mas permaneceu livre, porque estar livre não é uma questão de cela, é uma questão de consciência. Quando a vida te tranca, a prisão não era o fim, mas também não parecia um recomeço. José estava agora entre paredes frias, entre grades que limitavam seus passos, mas não a sua essência. Ser jogado ali, sem culpa, doía mais que as correntes, porque quando a vida te tranca sem explicação, a alma grita por justiça. Ele tinha feito tudo certo, recusado o errado, escolhido a integridade, e ainda assim, acabou no lugar onde muitos perdem a fé. Mas José não perdeu. Mesmo ferido, ele permaneceu firme. Mesmo preso, escolheu servir. Na prisão, José encontrou dois homens perturbados por sonhos. Um era copeiro, o outro padeiro. Ambos haviam servido ao faraó, mas agora estavam ali, caídos em desgraça, tentando entender o que significavam as imagens que os visitaram durante a noite. José ouviu, com atenção, com empatia. Ele poderia ter ignorado, poderia ter dito, eu também tenho problemas. Mas não. Mesmo encarcerado, ele acolheu a dor dos outros. Interpretou os sonhos com sabedoria e com fé. Ao copeiro, uma boa notícia. Ele voltaria ao seu posto em poucos dias. Ao padeiro, uma verdade dura. O fim estava próximo. As palavras de José não foram apenas previsões. Foram lembretes de que, mesmo preso, ele ainda carregava um dom. E o dom não depende da situação, depende da conexão com o alto. Antes de o copeiro sair, José pediu,
Quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Mas o tempo passou, e o copeiro esqueceu. José ficou ali, esperando. Um dia, 2, meses, anos, e nada. Sabe, tem fases da vida em que parece que tudo nos esqueceu. As pessoas, as promessas, até Deus parece estar em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Na prisão, José aprendeu algo que muitos de nós evitamos: esperar. Confiar mesmo quando ninguém mais se lembra da gente. Manter a fé quando não há respostas. Seguir com o coração inteiro, mesmo quando o tempo parece quebrado. Quando a vida te tranca, ela também pode estar te guardando. José estava esquecido pelos homens, mas jamais saiu dos planos de Deus, porque o tempo de espera também é parte do caminho. O sonho do rei e o dia da virada. Durante muito tempo, José ficou esquecido, preso, silenciado. Mas o céu nunca esqueceu. Quando chegou o tempo certo, Deus usou algo que ninguém esperava. Um sonho que tirou o sono do homem mais poderoso da terra, o rei do Egito. O faraó teve 2 sonhos, estranhos e inquietantes. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram consumidas por espigas secas. Nenhum dos seus conselheiros conseguia explicar. Não havia resposta humana, não havia solução na força. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Existe um homem, um hebreu, ele está na prisão, interpretou o meu sonho, e tudo aconteceu como ele disse. José foi chamado. Rápido, rasparam sua barba, deram-lhe roupas novas, e de repente, o que era preso, agora estava diante do trono. Mas José não se exaltou, não pediu reconhecimento, apenas disse: a resposta vem de Deus. E então, com calma e sabedoria, interpretou os sonhos do rei. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e um aviso claro: se o Egito não se preparar, vai perecer. O rei ficou em silêncio, olhou ao redor, e então falou: quem mais poderia administrar tudo isso, senão aquele em quem habita o Espírito de Deus? Naquele dia, José viveu sua virada. Em poucas horas deixou a prisão e se tornou governador do Egito, de um anônimo, para o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas o mais impressionante não foi o cargo, foi o coração. José não mudou quem era, continuou humilde, sábio, justo, servindo com o mesmo coração que servia quando estava preso. Porque o trono não mudou sua essência, apenas revelou o que já estava dentro dele. Sabe, todos nós teremos um dia da virada. Pode não ser diante de reis, pode não ser num palácio, mas será no tempo certo, quando os céus decidirem que chegou a hora, e quando esse dia chegar, que você esteja pronto, não só para receber, mas para permanecer. A resposta que o rei precisava estava guardada em alguém esquecido, e às vezes é assim. Deus esconde as maiores respostas em lugares improváveis, porque a virada mais poderosa vem depois do silêncio mais longo. Do trono, ele escolheu perdoar. O tempo passou, e os dias de fartura deram lugar à fome, exatamente como José havia previsto. As terras secaram, as colheitas falharam, e até em Canaã, a terra da sua família, a escassez bateu à porta. Jacó, seu pai, ouviu que havia mantimento no Egito e mandou seus filhos até lá sem saber que o responsável por toda a distribuição era justamente o filho que eles haviam vendido anos atrás. José estava agora em posição de honra, vestia roupas reais, tinha autoridade, mas quando viu seus irmãos entrando, algo dentro dele voltou. A memória, a dor, o som das vozes, o cheiro do deserto, o buraco. Ele os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Afinal, como imaginar que o menino jogado no fundo da cova agora era governador do Egito? José teve todos os motivos para se vingar, e nenhum para perdoar, mas ele não deixou o passado ditar o presente.
Em vez de devolver dor, ele testou. Quis saber se eles haviam mudado. Quis ver se o coração deles ainda era o mesmo. Quando trouxeram Benjamim, seu irmão mais novo, José não aguentou. As emoções transbordaram. Ele chorou, saiu do ambiente, lavou o rosto, voltou e então revelou quem era. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Silêncio, medo, culpa, vergonha. Todos esses sentimentos caíram sobre os irmãos como um peso impossível de carregar. Mas José os abraçou. Ele não levantou a voz. Ele não apontou o dedo. Ele chorou com eles e disse: não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus, para preservar a vida. Perdoar não é esquecer, é escolher lembrar, sem desejar vingança. É olhar para quem te feriu e, ainda assim, escolher a paz. É libertar o outro e se libertar também. José não apenas perdoou, ele os protegeu. Mandou buscar seu pai. Trouxe toda a família para viver no Egito e cuidou de todos eles até o fim. Sabe, às vezes, o verdadeiro milagre não é sair da prisão, é sair da mágoa. José teve o poder de punir e escolheu curar. Porque quem amadurece de verdade entende que perdoar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar e, mesmo assim, escolher amar. Quando tudo faz sentido, a vida havia dado muitas voltas, e agora tudo parecia estar no lugar. José estava com sua família reunida. Seu pai, Jacó, havia voltado a sorrir. Seus irmãos estavam em paz. A fome havia sido vencida. O Egito estava seguro. Mas mais do que isso, algo dentro de José estava completo. Quando olhou para trás, ele entendeu. Entendeu o buraco. A traição, a prisão, o esquecimento, nada foi em vão. Nenhum sofrimento foi desperdiçado. Cada lágrima tinha um motivo, cada silêncio, um propósito, cada dor, uma direção. Deus não impediu as perdas, mas usou cada uma delas para construir algo maior. José agora via com clareza. Tudo aquilo o havia preparado para esse momento. Sabe, a gente passa por fases da vida em que tudo parece confuso, caótico, injusto. Mas chega uma hora em que tudo faz sentido. E mesmo que você não entenda tudo ainda, você sente que valeu a pena não ter desistido. José foi chamado de Zafenate Paneia, que significa Salvador da Terra. Aquele que alimentou uma nação, que manteve famílias vivas, que perdoou quando poderia ferir, que confiou, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele viveu tudo o que sonhou, mas viveu de um jeito que só foi possível, porque ele não se corrompeu no caminho. No fim, José não era apenas um homem de sucesso, ele era um homem de propósito, e é isso que muda tudo. Sucesso é chegar lá. Propósito é saber por que você foi. E quando tudo faz sentido, você entende que nada foi por acaso. Deus estava lá, em cada passo, em cada silêncio, em cada espera. E se hoje você ainda não entende o seu caminho, respira fundo. A jornada não acabou. Continue, confie, caminhe, porque o tempo certo vai chegar. E quando ele vier, você vai olhar para trás e ver. Tudo fazia parte de um plano maior. A redenção de uma vida. Reflexão. Às vezes o verdadeiro milagre não é sair da prisão, é sair da mágoa. Os irmãos de José carregaram por anos o peso da culpa, a mentira que contaram ao pai, o choro que fingiram, o silêncio que mantiveram. Eles viram o sofrimento de Jacó e guardaram tudo por dentro. Mas a dor não some, ela se esconde. Até o dia em que precisa sair. Quando a fome os levou ao Egito, eles não sabiam que estavam indo ao encontro da verdade e do perdão. José testou o coração dos irmãos. Quis saber, eles ainda eram os mesmos? Ou o tempo tinha feito seu trabalho? Foi ali que a redenção começou a nascer. Judá, o mesmo que sugeriu vender José no passado, agora foi o que se levantou para proteger Benjamim. Ele olhou nos olhos do governador, sem saber que era seu próprio irmão,
e disse: "Fique com minha vida, mas deixe o menino ir. Não posso ver meu pai sofrer de novo." Aquele foi o momento, a prova, a confissão, o arrependimento. José chorou, porque percebeu, eles haviam mudado. O coração deles tinha sido transformado. A redenção começa quando a verdade é encarada de frente, quando a dor do outro se torna mais importante do que o orgulho próprio, quando a culpa deixa de ser um fardo e vira um passo em direção à cura. Deus não rejeita corações quebrantados. Ele não ignora o arrependimento sincero. Não importa quanto tempo passou, não importa o tamanho do erro. O que importa é a decisão de não repetir, de não fugir, de encarar, de pedir perdão e de aceitar o amor que ainda está disponível, mesmo quando achamos que não merecemos mais. A história de José é sobre isso também. Não só sobre quem foi traído, mas sobre quem traiu e foi transformado, porque Deus é especialista em recomeços. E a redenção não é o fim da linha, é o início de uma nova jornada. José passou por rejeição, traição, injustiça, tentação, esquecimento, mas escolheu seguir princípios em vez de impulsos. Escolheu confiar em Deus em vez de se afundar na mágoa. Ele poderia ter se tornado amargo, poderia ter usado sua dor como desculpa, poderia ter enterrado seus sonhos e se fechado para sempre, mas não fez isso, e por causa dessa escolha, viveu tudo o que Deus havia preparado para ele. Hoje vemos muitos Josés enterrando seus próprios sonhos, não porque Deus desistiu deles, mas porque eles deixaram que a dor os definisse. Se essa jornada falou com você, que fique uma verdade: guardar sentimentos ruins pode nos prender mais do que qualquer cova ou prisão. Mas quem escolhe perdoar, confiar e seguir firme, descobre que o propósito sempre encontra quem permanece. Que essa história continue viva dentro de você. Que você lembre, fé, caráter e coração limpo ainda são o caminho mais seguro até os seus sonhos. Antes de sair, respire fundo. Sinta por um instante tudo o que essa história despertou em você, se tocou o seu coração. Imagine o que pode fazer por alguém que está prestes a desistir. Compartilhe. Envie para quem precisa lembrar que ainda há tempo. Tempo para recomeçar, tempo para curar, tempo para se tornar quem foi chamado a ser. José foi grato, mesmo na dor. Você também pode expressar sua gratidão agora. Inscreva-se no canal. Compartilhe essa história, ative o sininho, porque a próxima mensagem pode ser exatamente aquilo que sua alma está esperando. Não subestime o poder de uma história. Ela pode acender uma luz no momento mais escuro de alguém. Até a próxima. Que sua jornada seja leve, que seu coração permaneça forte e que seus sonhos encontrem caminho.